A filha do bilionário não conseguia andar. Mas a nova faxineira fez algo inacreditável. O silêncio pesava como chumbo naquela mansão. Não era o tipo de silêncio que vem com a paz. Era o que sobra quando a vida é sugada de um lugar. As paredes de mármore ecoavam apenas os passos apressados dos empregados, que sussurravam entre si com medo de quebrar algo que já estava quebrado. No terceiro andar, atrás de uma porta de carvalho sempre fechada, vivia Lili. 6 anos. Cabelos loiros que um dia brilharam ao sol, agora sem vida sobre o travesseiro. Olhos azuis que costumavam dançar de curiosidade, agora fixos no teto como se procurassem respostas que nunca vinham. Sua cadeira de rodas rosa, comprada com tanto carinho pelo pai, estava encostada no canto, abandonada como um brinquedo que perdeu a graça. Lili, querida, que tal tentarmos hoje? A voz do Dr. Pereira soava cansada. Era o 5º especialista daquele mês, talvez o 10º do ano. Guilherme Monteiro perdera as contas de quantos profissionais renomados havia trazido para aquele quarto. Neurologistas da Europa, fisioterapeutas dos Estados Unidos, psicólogos infantis premiados. Todos com diplomas dourados e promessas vazias. A menina nem virou a cabeça. Seus dedinhos brincavam com o lençol de seda, fazendo pequenas dobras que logo desfazia. Eu não consigo, murmurou, como sempre fazia. 3 palavras que se tornaram sua única resposta para tudo. Que tal comer? Eu não consigo. Vamos brincar? Eu não consigo. Tente mover as pernas? Eu não consigo. O doutor trocou um olhar derrotado com Guilherme. Era sempre assim. Chegavam cheios de esperança, com técnicas revolucionárias e métodos comprovados. Saíam com a mesma expressão de quem tentou mover uma montanha com as mãos nuas. Senhor Monteiro, talvez seja melhor darmos um tempo. A menina ainda está em processo de luto e forçar pode... Não. A voz de Guilherme cortou o ar como uma lâmina. Não vou desistir dela. Mas por dentro, uma parte dele já estava desistindo. Não da filha, nunca dela, mas da esperança de vê-la sorrir novamente. O acidente acontecera há 8 meses. Uma noite chuvosa, uma curva perigosa, um caminhão que não conseguiu frear a tempo. Helena Monteiro morreu na hora. Lili sobreviveu, mas algo morreu com ela naquele carro destroçado. Não apenas a capacidade de andar. Os médicos diziam que isso era reversível, que com fisioterapia ela voltaria a correr. O que morreu foi algo mais profundo. A vontade. Guilherme ficou parado na janela depois que o doutor saiu. Lá embaixo, o jardim estava perfeito como sempre. Rosas vermelhas alinhadas, gramado aparado, chafariz funcionando. Tudo funcionando, menos a vida dentro daquela casa. Papai? A voz de Lili era tão baixa que ele quase não ouviu. Sim, meu amor. Ele se virou, o coração disparando com a esperança boba de que ela quisesse conversar, brincar, qualquer coisa. Você pode fechar a cortina? A luz está me incomodando. Ele obedeceu, mergulhando o quarto na penumbra. O luxo ao redor, a cama com dossel, os brinquedos importados, as bonecas de porcelana, parecia zombar da situação. Dinheiro comprava os melhores tratamentos, mas não comprava milagres. Quer que eu fique aqui com você? Não precisa. Mais 2 palavras que doíam como punhaladas. Guilherme sabia que ela não queria machucá-lo, mas cada rejeição era um tijolo a mais no muro que ela construía ao redor do coração. Ele beijou sua testa, a única demonstração de carinho que ela ainda permitia, e saiu do quarto. No corredor, encontrou Marta, a governanta que trabalhava na família há 15 anos. Como ela está hoje? Perguntou-lhe, embora a resposta fosse sempre a mesma. Igual, senhor. Não comeu direito de novo. Mal tocou no almoço. Guilherme passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 42 anos, parecia ter envelhecido 1 década naqueles 8 meses. O império financeiro que construíra com tanto esforço não significava nada se não conseguia salvar a própria filha. Marta, preciso que você prepare uma lista. Quero os melhores especialistas em trauma infantil do mundo, não importa onde estejam. A mulher o olhou com pena. Senhor Monteiro, com todo respeito,
Talvez o que ela precise não seja mais um médico. Então, o que é? Marta hesitou. Não sei, mas sei que não é isso. Naquela noite, Guilherme ficou no escritório até tarde, fazendo ligações para o mundo todo. Clínicas na Suíça, especialistas no Japão, tratamentos experimentais na Alemanha. Tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, menos o que mais queria: o sorriso da filha. Lá em cima, Lili estava acordada na escuridão. Ouvia os passos do pai pelo corredor, as vozes baixas dos empregados, o tic-tac do relógio antigo. Tudo parecia distante, como se ela estivesse dentro de uma bolha de vidro, vendo a vida acontecer sem conseguir tocá-la. Às vezes, nos momentos antes do sono, ela se lembrava de como era antes. Correndo pelo jardim com a mãe, rindo quando tropeçava na grama, pedindo para ser carregada nas costas. Mas essas memórias doíam tanto que ela as empurrava para longe, junto com qualquer coisa que se parecesse com alegria. Eu não consigo, sussurrou para o escuro, como uma oração invertida. E a mansão inteira, com todos os seus luxos e funcionários, permaneceu em silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer choro, anunciando que ali vivia uma família partida ao meio, tentando desesperadamente colar os pedaços com dinheiro e esperanças vazias. Na manhã seguinte, chegaria alguém novo, alguém que Guilherme nem imaginava que poderia fazer diferença. Alguém que não carregava diplomas nem promessas grandiosas, apenas mãos calejadas e um coração que conhecia a dor de perto. Mas, por enquanto, a noite engolia a mansão Monteiro, e o quarto de Lili permanecia o que sempre fora, um mundo à parte, onde uma menina loira de olhos azuis repetia para si mesma que não conseguia, enquanto seu pai, do outro lado da porta, fazia a mesma coisa. Sara Mendes chegou à mansão Monteiro numa segunda-feira cinzenta de outubro, carregando apenas uma bolsa pequena de couro gasto e um sorriso discreto que não chegava aos olhos. Tinha 35 anos, cabelos castanhos sempre presos num coque simples e mãos que contavam histórias de trabalho duro, calos nas palmas, unhas curtas e limpas, uma pequena cicatriz no dedo indicador de quando aprendeu a costurar ainda criança. Não era bonita no sentido clássico da palavra. Seu rosto era comum, sem os traços marcantes que fazem as pessoas virarem a cabeça na rua. Mas havia algo em seus olhos castanhos, uma mistura de gentileza e força silenciosa, que fazia as pessoas se sentirem seguras perto dela, como se ela fosse o tipo de pessoa que segura sua mão quando o mundo desmorona. Marta a recebeu na entrada dos funcionários, observando-a com o olhar crítico de quem já vira muitos empregados irem e virem ao longo de 15 anos trabalhando para a família Monteiro. "Você é a nova faxineira?" perguntou, folheando uma prancheta com papéis grampeados. "Sim, senhora. Sara Mendes." A voz era suave como veludo, mas firme como pedra. Marta notou imediatamente que ela não parecia intimidada pelo tamanho imponente da mansão ou pela formalidade quase militar do ambiente. Isso era definitivamente bom. Os últimos 3 funcionários haviam saído correndo depois de algumas semanas, reclamando que a casa era pesada demais e que tinha algo errado no ar. "Bem, as regras são bastante simples", Marta começou, caminhando pelos corredores de mármore polido que refletiam seus passos como espelhos. "O senhor Monteiro trabalha muito e não gosta de ser incomodado desnecessariamente. Ele sai cedo e volta tarde. A rotina de limpeza está detalhada aqui nesta lista. E..." Ela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto deveria revelar. Há certas áreas da casa que precisam de cuidado especial. Sara apenas assentiu, absorvendo cada informação como uma esponja seca. O 3º andar, por exemplo, tem um quarto que... Bem, você vai entender quando chegar lá. A porta fica sempre fechada, e honestamente é melhor assim. Apenas limpe ao redor, sem fazer barulho. O mínimo de ruído possível. Elas subiram as escadas em espiral, passando por retratos de família em molduras douradas que Sara observou discretamente enquanto Marta explicava outras tarefas. Uma mulher loira e elegante aparecia em várias fotos, sempre sorrindo radiante,
ao lado de um homem alto de cabelos escuros e uma menina pequena de cachos dourados. Nos retratos mais antigos, a família parecia completa, feliz. Mas Sara notou que nas fotos mais recentes, aquelas com datas dos últimos 2 anos, a mulher não estava mais lá. Era a senhora Monteiro, Marta explicou, percebendo o olhar atento de Sara. Helena morreu em um acidente de carro há 8 meses. A menina... Bem, ela não está nada bem desde então. Sara parou diante de uma foto particularmente tocante, onde a mulher loira segurava uma garotinha nos braços. A menina tinha cabelos dourados exatamente como os da mãe, e sorria com toda a inocência e alegria que apenas uma criança de 4 ou 5 anos pode ter. Lili, murmurou Marta com carinho na voz. Tem 6 anos agora. Ou tinha 6. Às vezes parece que ela parou de crescer naquele dia terrível. Ela está fisicamente doente? Sara perguntou com genuína preocupação. Depende do que você considera doença. Marta suspirou profundamente. Fisicamente, todos os médicos que o Sr. Monteiro trouxe, e acredite, foram muitos, dizem que ela pode se recuperar completamente. As lesões da medula não foram permanentes. Mas ela tocou o próprio peito com a mão. Aqui dentro, no coração, ela está completamente partida. Elas continuaram subindo até chegarem ao 3º andar. O corredor era amplo e bem iluminado por janelas altas, decorado com o mesmo luxo impecável do resto da casa. Mas Sara sentiu imediatamente que algo estava diferente ali. O ar parecia mais denso, carregado de uma tristeza quase tangível que fazia o peito apertar. Aquela é a porta. Marta apontou para uma porta de carvalho maciço no fim do corredor, sempre fechada, sempre em silêncio. O Sr. Monteiro tenta de tudo, traz médicos do mundo inteiro, psicólogos premiados, fisioterapeutas renomados, mas... Ela balançou a cabeça com desânimo. Sara ficou olhando para a porta por um longo momento. Algo sobre ela a incomodava profundamente. Não era apenas o fato de estar fechada, era o silêncio absoluto que emanava de trás dela. Como se houvesse um vazio ali dentro, um buraco negro que sugava toda a vida ao redor. Posso perguntar exatamente o que aconteceu com ela? Com a menina? Marta hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Normalmente não discutia os assuntos íntimos da família com funcionários novos, mas havia algo em Sara, talvez a sinceridade em seus olhos, que a fazia confiar instintivamente. O acidente deixou ela temporariamente sem conseguir andar. Os ossos da perna direita foram muito danificados, mas nada que não possa ser corrigido com cirurgia e fisioterapia adequadas. O problema real é que ela simplesmente não tenta. Não quer fazer fisioterapia, não sai do quarto, mal toca na comida, só fica lá deitada, repetindo sempre a mesma coisa, que não consegue fazer nada. Sara assentiu lentamente, um reconhecimento doloroso passando por seus olhos. Ela conhecia intimamente esse tipo de dor. Bom, vamos continuar o tour, Marta disse, notando a expressão pensativa de Sara, mas ela percebeu que a nova funcionária ainda estava olhando fixamente para aquela porta, como se pudesse ver através dela. O primeiro dia de trabalho passou rapidamente. Sara limpou os andares inferiores com uma eficiência silenciosa que impressionou os outros empregados. Ela não fazia perguntas desnecessárias, nem tentava puxar conversa, preferindo trabalhar em silêncio, absorvendo cada detalhe do ambiente e da dinâmica peculiar daquela casa. Rosa, a cozinheira italiana, comentou com Marta durante o jantar. Ela é diferente das outras. Tem algo nela. Não sei explicar. É como se ela entendesse coisas sem precisar que ninguém explique. No segundo dia, Sara subiu ao 3º andar pela primeira vez. O corredor estava vazio como sempre, banhado pela luz dourada da tarde que entrava pelas janelas altas. Sara começou a limpeza metodicamente, começando pelas janelas do extremo oposto ao quarto de Lili. Mas durante todo o tempo, seus olhos voltavam repetidamente para aquela porta fechada. Não havia som algum vindo de lá, nenhum movimento, nenhum sinal de vida.
Era como se do outro lado não houvesse nada além do vazio. Durante toda a semana, ela estabeleceu uma rotina precisa. Limpava o corredor sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da tarde, quando a luz natural era mais suave. E sempre, ao terminar, parava por alguns segundos diante da porta de Lili, como se pudesse sentir alguma coisa através da madeira pesada. Os outros empregados começaram a notar seu comportamento. Ela fica parada ali todos os dias, comentou José, o jardineiro, com Marta, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Talvez esteja, Marta respondeu pensativamente. Foi numa sexta-feira que aconteceu algo diferente. Sara estava encerrando a limpeza do corredor, guardando os produtos no carrinho, quando ouviu um som muito baixo vindo do quarto de Lili. Era quase inaudível, um suspiro prolongado, talvez, ou o barulho de alguém se virando na cama. Ela parou imediatamente, aguçando todos os sentidos. Silêncio novamente. Mas Sara tinha certeza absoluta de que havia alguém acordado ali dentro. Alguém que talvez também estivesse ouvindo os sons do corredor, esperando que alguém percebesse sua existência. Durante o fim de semana, ela não conseguiu parar de pensar na menina. Imaginou como deveria ser terrível ficar trancada naquele quarto dia após dia, sozinha com a própria dor e as memórias de uma mãe que nunca mais voltaria. Imaginou o pai desesperado do outro lado da porta, com todo o dinheiro do mundo, mas sem saber como comprar o sorriso da filha. Imaginou o silêncio pesado que devia existir entre eles, cheio de palavras não ditas e lágrimas engolidas. Na segunda-feira seguinte, Sara fez algo que definitivamente não estava descrito nos seus deveres. Desceu até a cozinha durante a pausa do almoço e pediu para Rosa deixá-la preparar um lanche. A cozinheira italiana, uma senhora redonda de bochechas rosadas, estranhou o pedido incomum. Para quem é, cara Mia? Para mim, Sara mentiu sem piscar. Estou com muita fome hoje. Ela preparou um prato simples, mas cuidadoso. 2 sanduíches pequenos de geleia de morango no pão mais macio que encontrou, biscoitos de chocolate caseiros que Rosa havia feito naquela manhã e um copo de suco de maçã fresco. Comida de criança, exatamente o tipo de lanche que qualquer garotinha de 6 anos adoraria. Colocou tudo numa bandeja de prata com uma toalha bordada e subiu as escadas, o coração batendo cada vez mais forte a cada degrau. O coração disparou quando ela parou diante da porta de Lili. Parte dela achava que estava sendo completamente intrometida, que Marta ficaria furiosa se descobrisse, que talvez estivesse ultrapassando limites importantes. Mas outra parte, a parte que havia reconhecido imediatamente a dor profunda que permeava aquela casa, a empurrava inexoravelmente para a frente. Ela bateu na porta. 3 batidas suaves e respeitosas. Silêncio absoluto. Lili. Sua voz era gentil como uma brisa de verão, sem pressa nem pressão. Meu nome é Sara. Pensei que você pudesse gostar de alguém para dividir isso. Silêncio novamente. Sara esperou pacientemente, contando mentalmente até 30. Estava prestes a aceitar a derrota e ir embora quando ouviu um ruído muito baixo. Alguém se mexendo devagar na cama, talvez se sentando. Posso entrar? Perguntou com toda a delicadeza do mundo. Eu não consigo. Veio a resposta abafada, mas clara. Sara sorriu tristemente. 3 palavras que claramente definiam toda a existência da menina naquele momento. Tudo bem, querida. Você não precisa conseguir fazer nada. Só pensei que talvez quisesse um pouco de companhia. Mais silêncio. Então, quase como um sussurro carregado de curiosidade. A porta não está trancada. Sara respirou fundo e girou a maçaneta devagar, empurrando a porta com o máximo de cuidado. O quarto estava mergulhado numa penumbra acolhedora. As cortinas pesadas fechadas bloqueando quase toda a luz do dia. Mas mesmo na escuridão, Sara conseguiu distinguir a figura pequena e frágil na cama enorme. Lili estava sentada, encostada na cabeceira estofada, com os cabelos loiros dourados espalhados pelos travesseiros como raios de sol. Mesmo no escuro, Sara notou imediatamente que os olhos da menina
eram de um azul claro surpreendente, como água cristalina. "Oi", disse Sara com a voz mais suave que conseguiu produzir, entrando devagar como se estivesse aproximando-se de um animal ferido. Lili não respondeu imediatamente, mas também não mandou ela ir embora. Seus olhos grandes acompanharam cada movimento de Sara com uma curiosidade cautelosa. "Trouxe um lanche, geleia de morango. Espero que você goste." Sara colocou a bandeja numa mesinha próxima à cama e se sentou cuidadosamente numa poltrona de veludo azul ao lado. "Não precisa comer se não quiser. Só achei que... que seria bom ter companhia para dividir." A menina a observava com uma intensidade que surpreendeu Sara. Era a primeira vez em meses que alguém entrava no seu quarto sem começar imediatamente a falar sobre exercícios ou tratamentos ou sobre como ela precisava tentar ser corajosa. "Você é nova aqui", murmurou Lili, a voz ainda rouca de tanto silêncio. "Sou sim. Comecei a trabalhar aqui na semana passada. Como todos os outros empregados, eles sempre acabam indo embora." Sara sentiu o coração apertar com a resignação na voz da criança. "Por que você acha que eles vão embora?" Lili deu de ombros com um movimento pequeno e cansado. "Papai disse que eles acham a casa triste demais, que não aguentam ficar num lugar tão... triste. E você? Você acha a casa triste?" A pergunta pegou Lili completamente de surpresa. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia perguntado sua opinião sobre alguma coisa desde o acidente. Todos sempre falavam sobre ela, nunca com ela. Eu não sei", respondeu com uma honestidade tocante. "Acho que sim, mas não sei se é a casa ou se sou eu." Sara assentiu como se aquela fosse a resposta mais natural e sensata do mundo. Ela pegou um dos sanduíches e deu uma mordida pequena, sem pressionar Lili para fazer o mesmo, sem nem mesmo olhar na direção dela de forma expectante. "Posso abrir a cortina só um pouquinho?" perguntou após alguns minutos. "Apenas para clarear um pouco o ambiente. Não precisa ser muito." Lili hesitou, depois assentiu devagar. A luz suave da tarde de outubro entrou no quarto como uma carinhosa revelação, mostrando melhor todos os detalhes do ambiente. Sara viu os brinquedos caros espalhados pelos cantos como soldados abandonados. A cadeira de rodas rosa encostada na parede como um fantasma do que poderia ser. As roupas bonitas e coloridas penduradas no armário aberto como vestidos de boneca que ninguém mais queria usar. Tudo parecia intocado há meses, como um museu de uma infância bruscamente interrompida. "Está muito melhor assim", disse Sara sinceramente, voltando para a poltrona. Elas ficaram em silêncio por vários minutos, mas não era o silêncio pesado e sufocante que dominara aquele quarto por meses. Era diferente, mais leve, de alguma forma. Um silêncio de companhia, não de solidão. "Você não vai perguntar se eu quero tentar andar?" Lili perguntou de repente, sua voz carregada de surpresa genuína. "Você quer tentar? Eu não consigo." "Tudo bem." Lili franziu a testa, confusa. "Você não vai me dizer que eu preciso tentar? Que preciso ser corajosa? Só se você quiser tentar. E só se você quiser ser corajosa." Pela primeira vez em 8 longos meses, Lili sentiu algo diferente no peito. Não era alegria, ainda estava muito longe disso, mas era como se um peso gigantesco tivesse saído de cima dela, apenas um pouquinho. Posso comer um biscoito?" perguntou baixinho, como se estivesse pedindo permissão para respirar. Sara sorriu com a primeira alegria genuína que sentia desde que entrara naquela casa. "Claro que pode, querida. Trouxe-os de chocolate. Achei que você poderia gostar." Lili estendeu a mão pequena e pegou um biscoito com cuidado, como se fosse feito de cristal. Deu uma mordida pequena e hesitante. Depois, outra maior. Era a primeira vez em semanas que comia porque tinha vontade. Não porque alguém estava implorando ou insistindo ou fazendo chantagem emocional. "Está muito gostoso", ela admitiu, uma sombra de sorriso passando por seus lábios. "Que bom. Rosa, a cozinheira, fez eles hoje de manhã."
Elas dividiram o lanche em um silêncio confortável e reconfortante. Sara não fez perguntas difíceis, nem tentou puxar conversas sobre o acidente, ou sobre a mãe que não estava mais ali, ou sobre todos os tratamentos que Lili deveria estar fazendo. Apenas ficou presente, oferecendo sua companhia sem cobrar absolutamente nada em troca. Quando terminou o segundo biscoito, Lili se recostou nos travesseiros macios e olhou para Sara com uma curiosidade que há muito tempo não sentia. Você vai voltar amanhã? Se você quiser que eu volte, eu quero. As duas palavras saíram com uma convicção que surpreendeu a própria Lili. Sara sorriu e se levantou devagar, recolhendo a bandeja com cuidado. Então eu volto. Mesma hora? Mesma hora. Na porta, Sara se virou uma última vez. Lili, obrigada por me deixar ficar com você. A menina não respondeu com palavras, mas Sara viu algo completamente diferente em seus olhos azuis. Uma pequena faísca de vida que definitivamente não estava lá quando ela havia entrado. Quando Sara desceu as escadas carregando a bandeja vazia, encontrou Marta esperando no corredor do segundo andar, tentando fingir que não estava curiosa. Como ela estava? Perguntou a governanta, tentando parecer apenas educadamente interessada. Estava bem, respondeu Sara simplesmente. Acho que ela só precisava de companhia, de alguém que não esperasse nada dela. Marta assentiu lentamente, mas Sara viu algo brilhando em seus olhos também. Algo que se parecia muito com esperança. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, não houve silêncio absoluto no terceiro andar da mansão Monteiro. Houve algo diferente pairando no ar. Algo sutil, mas inegável que se parecia vagamente com possibilidade, como uma semente minúscula plantada em solo que todos haviam considerado estéril. Sara voltou no dia seguinte, como prometido, e no outro dia também, e em todos os dias que se seguiram. Toda tarde, às 2:30 em ponto, ela subia as escadas carregando alguma coisa diferente. Às vezes, era apenas um lanche simples. Outras vezes, trazia pequenos objetos que havia encontrado pela casa. Uma revista colorida, um quebra-cabeças infantil esquecido num armário, flores que colhera do jardim. Na primeira semana, Lili ainda estava cautelosa. Respondia com monossílabos. Observava Sara com aquele olhar azul que parecia estudar cada movimento. Mas não mandava mais ela ir embora, e isso já era um progresso imenso. Trouxe uma coisa hoje, disse Sara numa quarta-feira chuvosa, entrando no quarto com um sorriso misterioso. Lili ergueu a cabeça do travesseiro, curiosa apesar de si mesma. Sara puxou de trás das costas uma boneca antiga de porcelana que havia encontrado num baú no sótão. Marta disse que essa boneca era sua quando você era menor. Pensei que talvez quisesse vê-la de novo. Os olhos de Lili se arregalaram. Era Clara, sua boneca favorita dos 3 anos. Ela havia se esquecido completamente da existência dela após o acidente. Clara, sussurrou, estendendo as mãos pequenas. Sara entregou a boneca com cuidado. Ela tem um vestido muito bonito, azul como seus olhos. Lili segurou Clara contra o peito, e pela primeira vez em meses, Sara viu algo parecido com ternura em seu rosto. Eu costumava penteá-la todos os dias, murmurou Lili. Quer que eu traga uma escova pequena amanhã? Acho que Clara adoraria ter os cabelos penteados de novo. Lili assentiu devagar. No dia seguinte, Sara trouxe não apenas uma escova de boneca, mas também fitas coloridas e pequenos grampos. Sentou-se na cama ao lado de Lili e juntas começaram a arrumar o cabelo loiro da boneca. Sabe, disse Sara enquanto fazia uma trança pequena, Clara parece muito inteligente. Aposto que ela tem muitas histórias para contar. Bonecas não falam, Lili disse, mas havia um tom divertido em sua voz. Ah, mas essa é especial. Olhe bem nos olhos dela. Lili olhou. Os olhos de vidro azul da boneca brilhavam com a luz da janela. Se você prestar atenção, Sara continuou com voz conspiratória. Talvez ela conte sobre todas as aventuras que teve enquanto estava guardada no sótão. Que tipo de aventuras? Sara fingiu escutar algo. Ela está dizendo,
que fez amizade com os ratinhos do sótão e que eles contaram histórias sobre tesouros escondidos na mansão. Lili franziu a testa, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Tesouros de verdade? Clara diz que sim. Tesouros muito especiais, como a receita secreta dos biscoitos da Rosa, ou o lugar onde seu pai esconde os presentes de aniversário. Um sorrisinho quase imperceptível passou pelos lábios de Lili. Papai esconde presentes atrás dos livros do escritório. Ah! Então Clara estava certa. Sara riu. Ela é mesmo muito esperta. E assim, dia após dia, Sara foi tecendo pequenas conversas. Começou com a boneca Clara, depois inventou histórias sobre os outros brinquedos do quarto. Fez vozes diferentes para cada personagem, criou aventuras simples que faziam Lili esquecer, por alguns minutos, de onde estava. O ursinho de pelúcia está dizendo que quer conhecer o jardim, contou Sara numa tarde ensolarada. Ele não pode sair daqui, Lili respondeu automaticamente. Por que não? Porque ele não consegue. Sara assentiu como se entendesse perfeitamente. Tudo bem. Então que tal se eu trouxer o jardim para ele? No dia seguinte, ela apareceu com um vasinho pequeno de violetas. Colocou na mesinha ao lado da janela. Agora o ursinho pode ver as flores sem sair do quarto, explicou. Lili olhou as flores por um longo tempo. Elas são bonitas. São. E cheiram bem também. Aos poucos, o quarto foi se transformando. Sara trouxe mais plantas pequenas, desenhos coloridos que colou nas paredes, um móbile pequeno que pendurou perto da janela. O ambiente, que antes parecia um hospital, começou a ficar com cara de quarto de criança de novo. O que é isso? Lili perguntou numa tarde, vendo Sara desembalar uma caixa pequena, giz de cera. Pensei que talvez você quisesse desenhar. Eu não sei desenhar. Todo mundo sabe desenhar. Só precisa fazer riscos no papel. Sara estendeu uma folha grande e escolheu um giz azul. Fez alguns riscos simples que viraram um céu com nuvens. Agora você. Lili hesitou. Depois pegou um giz amarelo. Fez um círculo torto que podia ser um sol. Lindo! Sara exclamou com sinceridade. Agora nosso desenho tem céu e sol. Que mais precisamos? Grama? Lili sugeriu timidamente. Perfeita ideia. Juntas, elas criaram um desenho simples de uma paisagem. Era cheio de imperfeições e riscos tortos, mas era o primeiro desenho que Lili fazia desde o acidente. Posso fazer outro? Perguntou quando terminaram. Quantos você quiser. E assim, as tardes começaram a passar mais rápido. Sara inventava jogos simples que Lili podia fazer na cama. Adivinhações, histórias onde cada uma falava uma frase por vez, brincadeiras de rimar palavras. Foi numa quinta-feira que aconteceu o momento que mudou tudo. Sara estava contando uma história boba sobre um peixe que queria aprender a voar. Fazia vozes engraçadas e gestos exagerados. Quando chegou na parte onde o peixe tentava bater as barbatanas como se fossem asas, ela fez uma careta tão ridícula que Lili não conseguiu se conter. Soltou uma risadinha baixa, quase um sussurro. Sara parou de falar na mesma hora, como se tivesse ouvido o som mais lindo do mundo. Você riu, disse, com os olhos brilhando. Lili tampou a boca com as mãos, como se tivesse feito algo errado, mas havia um brilho diferente em seus olhos. É ok rir, Sara disse gentilmente. Na verdade, é ótimo rir. Significa que a história estava boa. Era meio boba, Lili admitiu. As melhores histórias são sempre meio bobas. A partir daquele dia, algo mudou definitivamente. Lili começou a aguardar ansiosamente a chegada de Sara. Às 2 da tarde, ela já estava sentada na cama, olhando para a porta. Sara vai demorar? Perguntava para Marta quando a governanta trazia o almoço. Ela sempre vem às 2h30, querida. Mas já são 2h15. Marta sorria. Era a primeira vez em meses que Lili demonstrava interesse em alguma coisa relacionada ao tempo. Sara notou a mudança imediatamente. Lili estava mais alerta, mais presente. Fazia perguntas sobre as histórias, sugeria ideias para os desenhos, até criava vozes para as bonecas. Clara quer saber se você tem mais histórias sobre tesouros, disse Lili numa tarde, segurando a boneca.
Tenho muitas, mas Clara terá que me ajudar a lembrar. Como? Ela pode me dar pistas. Por exemplo, ela pode piscar quando eu estiver chegando perto da resposta certa. Lily olhou para a boneca, depois para Sarah e começou a fazer Clara piscar, movendo sua cabeça de leve. Era um jogo simples, mas para Sarah significava o mundo. Lily estava brincando de verdade, usando a imaginação, interagindo. A menina que 3 semanas antes mal falava, agora estava criando brincadeiras. Sarah trouxe livros de histórias infantis e lia para Lily. Trouxe quebra-cabeças simples que faziam juntas na cama. Ensinou jogos de palavras que faziam Lily pensar e rir. Vou falar uma palavra e você fala outra que rime, explicou Sarah. Gato, disse Lily. Sapato, respondeu Sarah. Pato, rato. Elas riram juntas e Sarah sentiu o coração se aquecer. O quarto, que antes era um lugar de tristeza, estava se tornando um lugar de vida de novo. Guilherme Monteiro observava tudo de longe. Ele havia notado as mudanças graduais. Primeiro, foram os sons. Vozes baixas vindas do quarto de Lily, algo que não acontecia há meses. Depois foi ver Sarah subindo as escadas todos os dias, carregando coisas diferentes. Flores, livros, materiais de desenho. Numa tarde, ele subiu silenciosamente ao 3º andar e parou perto da porta do quarto. O que ouviu o deixou sem palavras. Risadas. Baixinhas, ainda hesitantes, mas definitivamente risadas vindas do quarto de sua filha. Encostou-se na parede do corredor, fechando os olhos e sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo. Esperança. Como ela conseguiu? Murmurou para si mesmo. Ele havia contratado os melhores profissionais do mundo. Havia gastado fortunas em tratamentos. Havia implorado, chorado, tentado de tudo. E uma faxineira simples havia conseguido o que nenhum especialista conseguira: fazer sua filha rir de novo. Senhor Monteiro? A voz de Marta o fez abrir os olhos. A governanta se aproximava pelo corredor. Eu estava ouvindo, ele admitiu. Marta sorriu. Sarah é especial. Tem um jeito com a menina. O que ela faz lá dentro? Brinca, mas, senhor. Apenas brinca. Conta histórias, desenha, conversa sobre coisas simples. Nada extraordinário. Mas está funcionando. Está. Lily está comendo melhor, dormindo melhor. Ontem ela me perguntou que horas eram 3 vezes. Não porque estava impaciente, mas porque estava ansiosa para Sarah chegar. Guilherme sentiu os olhos marejarem. Há quanto tempo ela não ficava ansiosa por alguma coisa boa? Muito tempo, senhor. Eles ficaram em silêncio, ouvindo as vozes baixas que vinham do quarto. Sarah estava contando uma história sobre uma borboleta corajosa, e Lily fazia perguntas, dava sugestões, participava. Marta, Guilherme disse depois de um tempo, quero que Sarah tenha tudo o que precisar. Qualquer coisa que ela pedir para ajudar Lily, vou providenciar, senhor. E Marta, diga para ela que eu sou grato, mais grato do que consigo expressar. Naquela noite, quando Sarah se despediu de Lily, a menina fez uma pergunta que a surpreendeu. Sarah, você pode ficar mais tempo amanhã? Claro. Quanto tempo você quiser. E você pode trazer mais histórias. E mais desenhos. Posso trazer quantas histórias e desenhos você quiser. Lily sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Acho que Clara também gosta de você. Sarah olhou para a boneca nos braços de Lily. Tenho certeza de que eu também gosto muito dela e de você. Quando desceu as escadas naquela noite, Sarah encontrou Marta esperando com uma bandeja de chá. O Sr. Monteiro quer que você saiba que pode pedir qualquer coisa que precisar para ajudar Lily, disse a governanta. Não preciso de nada especial, Sarah respondeu. Só de tempo. Tempo você terá, o quanto precisar. Sarah sorriu. Então acho que vamos conseguir. No andar de cima, Lily estava deitada segurando Clara contra o peito, olhando para os desenhos que havia feito colados na parede. Pela primeira vez em meses, não sentia o peso terrível do silêncio. O quarto estava cheio de vida, de cores, de possibilidades. Amanhã Sarah volta,
sussurrou para Clara. E vamos fazer mais desenhos. E talvez ela conte aquela história do dragão que tinha medo de voar. E pela primeira vez desde o acidente, Lili adormeceu sorrindo. Foi numa tarde de sol dourado que Lili finalmente abriu o coração. Sara estava arrumando os cabelos de Clara quando percebeu que a menina estava mais quieta que o normal. Não era o silêncio pesado dos primeiros dias. Era diferente. Um silêncio cheio de palavras que queriam sair, mas não sabiam como. Sara! A voz de Lili saiu baixinha, quase um sussurro. Sim, querida. Você já perdeu alguém que amava muito? Sara parou de pentear a boneca. A pergunta veio tão de repente que ela precisou de um momento para processar. Olhou para Lili e viu algo novo em seus olhos azuis. Uma necessidade profunda de ser entendida. Já sim, respondeu honestamente. Lili ficou em silêncio por um tempo longo, brincando com a barra do lençol. Minha mãe morreu, disse finalmente. As palavras saindo como se ela estivesse testando como soavam. Eu sei, querida. Ela estava dirigindo quando aconteceu. Estava chovendo muito. Lili olhou pela janela, como se pudesse ver a chuva daquela noite terrível. Eu estava no banco de trás. A última coisa que lembro é dela dizendo que tudo ia ficar bem. Sara continuou segurando Clara, mas toda a sua atenção estava em Lili. Não disse nada, apenas esperou. Eu queria ter morrido junto com ela, Lili sussurrou. As palavras caíram no quarto como pedras pesadas. Sara sentiu o coração apertar, mas manteve o rosto calmo. É normal sentir isso, disse gentilmente. Quando perdemos alguém que amamos muito, às vezes parece que morrer seria mais fácil que ficar aqui sozinhos. Lili a olhou com surpresa. É mesmo normal? É, mas sabe o que mais é normal? Descobrir que a gente consegue continuar vivendo, mesmo quando parece impossível. Como você sabe? Sara respirou fundo, porque eu também já passei por isso. Lili se sentou na cama, interessada. Era a primeira vez que Sara falava sobre si mesma. Minha mãe costumava pentear meus cabelos todas as noites, Lili disse de repente. Ela cantava uma música. Eu não lembro a letra toda, mas lembro da melodia. Quer cantarolar para mim? Lili hesitou. Depois começou a cantarolar baixinho. Era uma melodia doce e simples, e Sara reconheceu como uma canção de ninar antiga. Que linda! Sara disse quando Lili terminou. Sua mãe tinha boa voz? A melhor do mundo. Um sorriso pequeno apareceu no rosto de Lili. Ela cantava no chuveiro também. Papai sempre reclamava que ela acordava toda a casa. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. Ela fazia panquecas no formato de animais. E sempre deixava eu lamber a tigela da massa. Lili pausou. Você acha que ela está brava comigo? Brava? Por quê? Por causa do acidente. Se eu não tivesse pedido para ir junto na loja, ela não teria saído naquela noite. A culpa foi minha. Sara largou a boneca e se aproximou da cama. Lili, me olhe. A menina ergueu os olhos azuis cheios de lágrimas. O que aconteceu não foi culpa sua. Acidentes acontecem e não é culpa de ninguém. Sua mãe te amava e jamais ficaria brava com você por alguma coisa assim. Como você tem certeza? Porque mães que amam seus filhos querem vê-los felizes, sempre. Mesmo quando não estão mais aqui. Lili começou a chorar baixinho. Não era o choro desesperado dos primeiros meses. Era um choro de alívio, como se estivesse soltando algo que carregava há muito tempo. Sara se sentou na beirada da cama e, pela primeira vez, Lili se deixou abraçar. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio. Ela gostaria de você, Lili murmurou contra o ombro de Sara. Você acha? Tenho certeza. Ela sempre dizia que as melhores pessoas são as que fazem a gente se sentir seguro. A partir daquele dia, tudo mudou entre elas. Lili começou a falar sobre a mãe naturalmente, compartilhando memórias felizes. Sara escutava tudo com paciência infinita, fazendo perguntas carinhosas que ajudavam Lili a lembrar dos momentos bons. Minha mãe adorava essa boneca, Lili disse numa tarde, segurando Clara. Ela que me deu, quando eu fiz 3 anos.
Disse que toda menina precisava de uma amiga especial, igual você e eu, Sara disse sorrindo. Somos amigas mesmo? As melhores amigas. Elas criaram rituais especiais. Toda segunda-feira, arrumavam todas as bonecas de Lili, inventando nomes e histórias para cada uma. Terças e quintas eram dias de desenhar. Começaram com rabiscos simples e logo estavam criando histórias inteiras em quadrinhos. Essa é a Princesa Clara, Lili explicava, mostrando um desenho colorido. Ela vive num castelo rosa e tem um cavalo que voa. E esse aqui é o dragão bonzinho que protege o castelo. Ele não cospe fogo, cospe purpurina. Sara ria de verdade com as invenções de Lili. A menina tinha uma imaginação incrível que estava finalmente encontrando espaço para florescer. Quartas-feiras eram dias de histórias. Sara trazia livros novos, mas Lili gostava mesmo era quando inventavam histórias juntas. Era uma vez uma menina que morava numa nuvem. Sara começava, e ela tinha cabelos feitos de raios de sol. Lili continuava. Um dia, ela decidiu descer para conhecer a terra, mas não sabia como fazer isso sem se machucar. As histórias sempre tinham finais felizes. Lili insistia nisso. Finais tristes são chatos, ela declarou certa vez. Quero que todos sejam felizes. Sara notou que Lili estava mudando fisicamente também. Seu rosto havia ganhado cor. Seus olhos brilhavam com vida de novo. Ela ria facilmente agora. Não apenas risadinhas tímidas, mas gargalhadas genuínas quando Sara fazia suas vozes engraçadas. Você tem que fazer a voz do pirata de novo, Lili pedia, se escondendo debaixo das cobertas de tanto rir. Ar! Onde está meu tesouro? Sara fazia com voz rouca, e Lili explodia em risos. O quarto havia se transformado completamente. As paredes estavam cheias de desenhos coloridos. Havia plantas nas janelas, brinquedos espalhados pela cama, livros empilhados na mesa de cabeceira. Parecia o quarto de uma criança feliz de novo. Sara, Lili disse numa sexta-feira, quando já estavam se despedindo. Você pode vir no fim de semana também. Você quer que eu venha? Quero. Os fins de semana são longos demais sem você. Sara sentiu o coração se aquecer. Claro que posso vir. Que tal trazermos um jogo novo para aprendermos juntas? Sim, e podemos fazer mais desenhos. Quero desenhar você. Eu? Para mostrar para todo mundo como é minha melhor amiga. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado, Sara chegou cedo. Encontrou Lili já acordada, sentada na cama com um sorriso enorme no rosto. Você veio, exclamou como se fosse uma surpresa, embora elas tivessem combinado. Claro que vim. Amigas não faltam aos compromissos. Lili pulou, literalmente pulou, na cama de alegria. Era um movimento tão espontâneo e natural que ambas ficaram surpresas por um segundo. Eu pulei, Lili disse, meio espantada. Pulou sim, e foi lindo. Não senti dor. Que bom. Lili sorriu, um sorriso completo e radiante que iluminou todo o quarto. Acho que estou ficando melhor. Você sempre esteve boa, querida. Só precisava lembrar disso. Elas passaram o dia inteiro juntas. Desenharam, brincaram de boneca, inventaram histórias malucas. Sara trouxe um jogo de memória e elas disputaram várias partidas, rindo quando erravam. Você é muito ruim nisso, Lili provocou quando Sara errou pela quinta vez. Ei, você que tem memória de elefante. Elefantes têm boa memória mesmo. Ótima memória, igual você. Quando o sol começou a se pôr, Lili fez algo que surpreendeu as duas. Puxou a mão de Sara e disse, obrigada, pelo quê? Por ser minha amiga, por não desistir de mim, por me ajudar a lembrar como é sorrir. Sara sentiu os olhos marejarem. Obrigada a você por me deixar ser sua amiga. Para sempre? Para sempre. Naquele momento, observando o rosto iluminado de Lili, Sara soube que algo especial havia nascido entre elas. Não era mais uma relação de funcionária e patrão, nem de adulto tentando ajudar uma criança. Era uma amizade verdadeira, do tipo que muda a vida das pessoas. E pela primeira vez desde que chegara naquela mansão, Sara sentiu que talvez ela também estivesse sendo curada.
Sara notou nos pequenos detalhes que Lili estava diferente. Era um acúmulo de coisas sutis que apenas alguém que passava horas observando a menina poderia perceber. A forma como ela se movia na cama havia mudado. Antes era como se carregasse um peso invisível. Agora seus movimentos eram mais leves, mais naturais. Quando ria das histórias engraçadas, todo o seu corpo participava, não apenas o rosto. E na semana anterior, Sara havia flagrado Lili mexendo os dedos dos pés debaixo do lençol. Um movimento inconsciente que a própria menina não parecia ter notado. Lili, disse Sara numa terça-feira de manhã, interrompendo o desenho que faziam juntas. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Lili nem ergueu os olhos do papel, concentrada em colorir as pétalas de uma flor. Como você se sente? Digo, fisicamente, seus músculos, suas pernas. Lili parou de colorir e olhou para Sara com curiosidade. Por quê? Só curiosidade. Você tem sentido alguma coisa diferente ultimamente? A menina pensou por um momento. Às vezes eu sinto uns formigamentos estranhos. E ontem, quando você contou aquela piada do gato que queria ser cachorro, eu senti vontade de, não sei, de me mexer mais. Sara assentiu, o coração acelerando com esperança. E o que você fez quando sentiu isso? Nada. Lembrei que eu não consigo e a vontade passou. Lili, Sara disse gentilmente, colocando o giz de lado. E se eu te dissesse que talvez você consiga mais do que imagina? A expressão de Lili mudou imediatamente. A alegria desapareceu, substituída por medo. Não. Sara, por favor, não comece com isso também. Não vou te forçar a nada. Só quero que você saiba que eu acredito em você. Todos falam isso. E depois ficam frustrados quando eu não consigo. Eu não vou ficar frustrada, nunca. Lili olhou para ela por um longo momento, procurando sinais de mentira nos olhos de Sara. Não encontrou nenhum. O que você quer que eu faça? Perguntou com a voz pequena. Nada hoje. Só pense no que eu disse, está bem? Durante os próximos dias, Sara não tocou mais no assunto. Continuaram com suas atividades normais, desenhar, brincar de boneca, inventar histórias. Mas Sara percebia que Lili estava pensando. A menina ficava mais quieta às vezes, como se estivesse travando uma batalha interna. Foi numa quinta-feira que Lili trouxe o assunto de volta. Sara, disse hesitante, você realmente acha que eu posso tentar? Acho que você pode tentar qualquer coisa que queira tentar. Mas e se eu não conseguir? E se doer muito? Então paramos na mesma hora, sem pressão, sem cobranças. Lili ficou em silêncio por um tempo longo, segurando Clara contra o peito. Você ficaria comigo, se eu tentasse? Cada segundo, e não soltaria minha mão? Nunca. Lili respirou fundo. Talvez amanhã. Amanhã é perfeito. Naquela noite, Lili quase não conseguiu dormir. Ficou acordada olhando para o teto, imaginando como seria ficar de pé de novo. Tentou lembrar a sensação de ter os pés no chão, de sentir o próprio peso sustentado pelas pernas. Parecia tão distante que podia ter acontecido em outra vida. Na manhã de sexta-feira, Sara chegou mais cedo que o normal. Encontrou Lili acordada, sentada na cama com cara de quem havia passado a noite em claro. Mudou de ideia? Perguntou Sara suavemente. Não. Só estou com medo. É normal ter medo. Coragem não é não ter medo. É fazer alguma coisa mesmo tendo medo. Sara se aproximou da cama e estendeu a mão. Que tal começarmos devagar? Só sentar na beirada da cama primeiro? Lili olhou para a mão estendida como se fosse uma tábua de salvação. Depois de um momento de hesitação, a pegou. Vou te ajudar a se mover, Sara disse, bem devagar. Com cuidado infinito, Sara ajudou Lili a se sentar na beirada da cama. As pernas da menina ficaram balançando, os pés não tocando o chão. Como se sente? Perguntou Sara. Estranha. Faz muito tempo que não sento assim. Quer tentar tocar os pés no chão? Lili assentiu, apertando a mão de Sara com força. Devagar, ela deixou os pés descansarem no tapete macio. Sinto o chão, sussurrou, maravilhada.
E como é? Macio, quentinho. Lili moveu os dedos dos pés no tapete. Eu havia esquecido como era. Ficaram assim por alguns minutos. Lili se acostumando com a sensação de ter os pés no chão novamente. Lili, Sara disse finalmente, que tal tentar ficar de pé só um pouquinho? Eu estarei com você. O rosto de Lili empalideceu na mesma hora. Eu não consigo. Não tenha medo. Estou com você. E se eu cair? Eu te seguro. E se não funcionar? E se minhas pernas não aguentarem? Então tentamos outro dia. Não há pressa. Lili começou a chorar, lágrimas de medo escorrendo pelo rosto. Sara, eu tenho muito medo. Eu sei, querida, mas o medo não significa que você não pode. Significa que você é corajosa por tentar mesmo tendo medo. Sara se posicionou na frente de Lili, segurando suas duas mãos firmemente. Olhe para mim, só para mim. Lili ergueu os olhos azuis cheios de lágrimas. Eu acredito em você. Mais do que você acredita em si mesma agora. Você é mais forte do que imagina. Como você sabe? Porque eu vejo você todos os dias. Vejo como você se movimenta, como ri, como sua alegria voltou. Seu corpo está pronto, Lili. Seu coração que ainda está com medo. Lili soluçou. Eu quero tentar. Mas estou tão assustada. Está tudo bem estar assustada. Vamos tentar juntas, está bem? Bem devagar. Sara ficou de pé, mantendo as mãos de Lili firmemente nas suas. Quando você estiver pronta, apenas se levante. Devagar. Eu estou aqui. Lili respirou fundo várias vezes. Suas mãos tremiam nas de Sara. Agora? Sussurrou. Só quando você quiser. Lili fechou os olhos, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Então, muito devagar, começou a se erguer. Suas pernas tremeram violentamente. Por um momento, pareceu que ela ia desistir e cair de volta na cama. Mas Sara segurou firme. Você está conseguindo, murmurou Sara. Continue. Com um esforço tremendo, Lili se ergueu completamente. Estava de pé, apoiada nas mãos de Sara, as pernas tremendo como folhas no vento. Eu estou de pé, sussurrou, incrédula. Está sim. Você está de pé. Lili abriu os olhos e olhou para baixo, vendo seus próprios pés sustentando seu peso. Começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas de alegria misturadas com medo. Não posso acreditar. Eu estou de pé. Você está. E está segura. Eu não vou deixar você cair. Ficaram assim por alguns minutos, Lili se acostumando com a sensação de estar ereta novamente. Suas pernas ainda tremiam, mas estavam sustentando seu peso. Sara, disse Lili de repente, acho que consigo dar um passo. Tem certeza? Quero tentar. Sara reposicionou as mãos para dar mais apoio. Bem devagar. Um pé de cada vez. Lili ergueu o pé direito com esforço tremendo. Por um segundo, todo o seu peso ficou na perna esquerda. Ela hesitou, o medo tomando conta. Você consegue, Sara encorajou. Só um passinho pequeno. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Lili colocou o pé direito à frente. Era um passo pequeno, trêmulo, mas era um passo. Eu dei um passo, soluçou. Sara, eu dei um passo. Deu sim. Quer tentar mais um? Lili assentiu, determinação brilhando nos olhos molhados. Com ainda mais cuidado, ergueu o pé esquerdo e deu outro passo pequeno. 2 passos, apenas 2. Mas para Lili eram como uma maratona completa. Não acredito que consegui. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Não acredito. Foi nesse momento que a porta se abriu. Guilherme Monteiro entrou no quarto carregando alguns documentos, como fazia ocasionalmente para trabalhar perto da filha. Mas quando viu a cena à sua frente, os papéis escorregaram de suas mãos e se espalharam pelo chão. Lili estava de pé, apoiada em Sara, com o rosto molhado de lágrimas de alegria. "Papai!" exclamou Lili, virando a cabeça na direção dele. "Eu consegui!" Eu consegui dar 2 passos. Guilherme ficou paralisado na porta. Por 8 meses, havia sonhado com esse momento.
Havia contratado os melhores médicos do mundo esperando vê-lo, e agora estava acontecendo, bem na sua frente, pelas mãos de uma faxineira que havia se tornado a melhor amiga de sua filha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, sem que pudesse controlar. Lili, disse com a voz embargada, Você está andando. Foram só 2 passos, Lili disse, ainda apoiada em Sara. Mas Sara disse que 2 passos são o começo de uma caminhada. Guilherme se aproximou devagar, como se estivesse com medo de quebrar o momento mágico. Posso te abraçar? Lili assentiu. Guilherme se ajoelhou na frente dela, e Lili soltou uma das mãos de Sara para abraçar o pai. Eu sabia que você conseguiria, ele sussurrou, a voz quebrada de emoção. Sempre soube. Não, papai. Você não sabia. Nem eu sabia. Mas Sara sabia. Lili olhou para Sara com gratidão infinita. Sara sempre soube. Guilherme olhou para Sara por cima da cabeça da filha. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas, mas brilhavam com uma gratidão que as palavras não conseguiriam expressar. Obrigado, ele articulou silenciosamente. Sara apenas assentiu, seus próprios olhos marejados. Papai, Lili disse, se afastando um pouco do abraço, quer ver eu dar mais 2 passos, mais do que tudo no mundo. Sara reposicionou as mãos de Lili. Pronta? Pronta. E ali, na frente do pai emocionado, Lili deu mais 2 passos pequenos e trêmulos, 4 passos no total. Para qualquer outra criança, seria insignificante. Para Lili, era como mover montanhas. Quando ela finalmente se sentou de volta na cama, exausta, mas radiante, o quarto estava carregado de uma energia completamente nova. Não era mais um lugar de tristeza e resignação. Era um lugar onde milagres pequenos e imensos aconteciam todos os dias. Sara, Lili disse, segurando a mão da amiga, obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava. Obrigada por me deixar estar aqui quando você decidiu voar. Guilherme observava as duas, percebendo pela primeira vez que algo muito especial havia nascido naquele quarto. Não era apenas uma recuperação física, era uma cura muito mais profunda, que envolvia amor, amizade e a coragem de tentar de novo. Pela primeira vez em 8 meses, Guilherme Monteiro sentiu esperança real de que sua filha não apenas voltaria a andar, mas voltaria a viver plenamente. E tudo graças a uma mulher simples que havia chegado à sua casa, carregando apenas uma bolsa pequena e um coração enorme. Guilherme não conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto do dia. Depois de ver Lili dar aqueles primeiros passos, ele havia ficado no quarto mais 1 hora, assistindo a filha e Sara conversarem e rirem, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Para elas, talvez realmente fosse apenas mais um dia de amizade. Mas para ele, o mundo havia mudado completamente. Agora, sentado no seu escritório no andar térreo, Guilherme revivia a cena repetidas vezes. As lágrimas de alegria no rosto de Lili. A firmeza gentil de Sara segurando as mãos pequenas, o momento mágico em que sua filha havia voltado a acreditar em si mesma. Como uma funcionária simples havia conseguido o que especialistas renomados não conseguiram. O que Sara tinha que os outros não tinham. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Guilherme ouviu os passos conhecidos de Sara descendo as escadas. Ela sempre terminava o trabalho nesse horário. Sempre se despedia educadamente antes de ir embora. Hoje ele não ia deixá-la sair sem respostas. Sara, chamou, saindo do escritório. Ela parou na entrada. Surpresa. Sim, senhor Monteiro. Poderia conversar comigo por alguns minutos? No escritório? Sara hesitou. Nos 2 meses que trabalhava ali, eles haviam trocado poucas palavras além dos cumprimentos educados. Ela sabia que ele era grato pelo que estava fazendo por Lili, mas nunca haviam conversado de verdade. Claro, respondeu, seguindo-o para o escritório revestido de madeira escura. Guilherme fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse numa das poltronas de couro. Ele próprio se sentou na poltrona oposta, não atrás da mesa imponente como faria numa reunião de negócios.
Queria que aquela conversa fosse pessoal. Primeiro, eu preciso te agradecer, começou, a voz ainda carregada de emoção. O que eu vi hoje, o que você fez pela minha filha. Senhor Monteiro, eu apenas... Por favor, me deixe terminar. Guilherme passou a mão pelos cabelos grisalhos. Eu contratei os melhores médicos do mundo. Gastei fortunas em tratamentos. Trouxe psicólogos premiados, fisioterapeutas renomados. Todos eles me garantiram que tinham a solução para ajudar Lili. Sara permaneceu em silêncio, as mãos dobradas no colo, mas nenhum deles conseguiu o que você conseguiu em 2 meses. Guilherme a olhou nos olhos. Como você conseguiu o que nenhum médico conseguiu? A pergunta ficou suspensa no ar por um longo momento. Sara baixou os olhos, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia compartilhar. Senhor Monteiro, disse finalmente, a voz baixa, posso fazer uma pergunta primeiro? Claro. Por que o senhor acha que os médicos não conseguiram ajudar Lili? Guilherme franziu a testa. Porque ela se recusava a cooperar. Dizia sempre que não conseguia. Não tentava os exercícios, não seguia as orientações. E por que acha que ela se recusava? Porque ela estava traumatizada, deprimida, havia perdido a esperança. Sara assentiu lentamente. Exato. Lili não precisava de mais técnicas ou exercícios. Ela precisava voltar a acreditar que valia a pena tentar. Mas como você soube disso? Como conseguiu fazer ela acreditar? Sara respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma porta que havia mantido fechada por muito tempo. Eu perdi meu filho em um acidente, disse, as palavras saindo baixas, mas claras. Guilherme sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sara, eu não sabia. Poucas pessoas sabem. Aconteceu há 3 anos. Sara olhou pela janela, como se pudesse ver o passado através do vidro. Daniel tinha 8 anos. Era uma criança alegre, cheia de vida. Adorava futebol, videogames, chocolate. Guilherme não disse nada, percebendo que ela precisava contar a história no seu próprio ritmo. Foi um acidente de carro, como o de Lili. Eu estava dirigindo. Era uma manhã de sábado. Estávamos indo para o treino de futebol dele. A voz de Sara tremeu ligeiramente. Um caminhão furou o sinal vermelho. Daniel morreu na hora. Meu Deus, Sara, eu sobrevivi sem um arranhão. Fisicamente, pelo menos. Sara finalmente olhou para Guilherme de novo. Mas por dentro, eu morri junto com ele naquele dia. Guilherme sentia o coração apertado. A dor na voz de Sara era palpável. Por meses, eu repeti as mesmas palavras que Lili repete. Eu não consigo. Não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia ver sentido em continuar vivendo. Por muito tempo, desejei ter morrido no lugar dele. Como conseguiu sair dessa? Foi minha irmã quem me segurou pela mão todos os dias, até que eu acreditasse em mim de novo. Sara sorriu tristemente. Jéssica nunca desistiu de mim. Não importava quantas vezes eu disse que não conseguia, quantas vezes eu a mandei embora. Ela voltava no dia seguinte, e no outro, e no outro. Guilherme começou a entender, igual você fez com Lili. Quando ouvi Lili repetindo "eu não consigo", com a mesma desesperança que eu sentia, eu reconheci aquela dor imediatamente. Era como olhar num espelho do passado. Sara pausou. Decidi ser para ela o que minha irmã foi para mim. Presença, paciência, amor incondicional. Exato. Lili não precisava de mais pressão para melhorar. Ela precisava saber que alguém acreditava nela, mesmo quando ela não acreditava em si mesma. Guilherme ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, tudo fazia sentido. A forma como Sara entendia intuitivamente o que Lili precisava. A paciência infinita. A capacidade de estar presente sem julgar ou pressionar. Sara, disse finalmente, você salvou minha filha. Lili se salvou sozinha. Eu apenas segurei a mão dela enquanto ela encontrava a coragem. Não. Guilherme balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você mostrou para ela e para mim
que existe um tipo de cura que não se compra com dinheiro. Sara permaneceu em silêncio. Todos os especialistas que eu trouxe viam Lili como um problema a ser resolvido. Você a viu como uma pessoa a ser amada. Ela é uma menina especial, Sr. Monteiro. Inteligente, sensível, corajosa. Só precisava lembrar disso. Guilherme sentiu os olhos marejarem novamente. Você perdeu seu filho, mas de alguma forma você me devolveu minha filha. Não é bem assim, Sara disse gentilmente. Quando ajudei Lili a acreditar em si mesma de novo, ela também me ajudou. Me lembrou de que ainda posso fazer diferença na vida de alguém, que a dor de perder Daniel não precisa ser inútil se eu puder usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Você vai continuar trabalhando aqui? Por favor, diga que sim. Sara sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Guilherme vira no rosto dela. Enquanto Lili precisar de mim, eu vou estar aqui. E quando ela não precisar mais, então terei cumprido meu propósito e estarei em paz, sabendo que ela está forte e feliz. Guilherme se levantou e se aproximou da janela, olhando em direção ao jardim onde Lili costumava brincar antes do acidente. Saras, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você acha que Lili vai ficar completamente bem? Que vai voltar a correr e brincar como antes? Sara se juntou a ele na janela. Fisicamente, sim. Os médicos estavam certos sobre isso. Mas, mais importante que isso, ela já está bem no que realmente importa. Como assim? Ela voltou a acreditar em si mesma. Voltou a ter esperança. Voltou a sorrir de verdade. Sara olhou para Guilherme. Essas são as curas mais importantes de todas. Guilherme assentiu, entendendo perfeitamente. Durante meses, ele havia se focado apenas na recuperação física de Lili, esquecendo que a cura emocional era igualmente importante. Sara, como posso te agradecer adequadamente? Continue sendo presente na vida dela. Lili precisa do pai, não só do homem que paga os médicos. As palavras de Sara foram diretas, mas não cruéis. Guilherme sabia que ela estava certa. Você tem razão. Eu me perdi tanto em tentar encontrar a solução que esqueci de simplesmente estar com ela. Nunca é tarde para mudar isso. Guilherme olhou para Sara com um respeito profundo. Ela havia perdido tudo, seu filho e sua razão de viver, mas havia encontrado forças para levantar outra criança que estava caída. Havia transformado sua própria tragédia em esperança para outra família. Sara, você é uma pessoa extraordinária. Não sou o Sr. Monteiro. Sou apenas uma mãe que entende o que é não conseguir proteger seu filho e que decidiu usar essa dor para proteger outro. Naquele momento, Guilherme entendeu que havia contratado Sara como faxineira, mas que ela havia se tornado muito mais que isso. Ela era a pessoa que havia devolvido a vida à sua família. E por mais dinheiro que ele tivesse, nunca poderia pagar uma dívida tão grande. Obrigado, disse simplesmente, por tudo. Sara assentiu e se dirigiu para a porta. Tenho que ir agora, mas amanhã estarei aqui, como sempre. Sara, ela se virou. Lili é muito sortuda por ter você como amiga. Eu que sou sortuda por ter ela. E com isso, Sara saiu, deixando Guilherme sozinho no escritório, finalmente entendendo que os milagres não vêm sempre na forma que esperamos, mas sempre na forma que precisamos. Guilherme ficou no escritório até tarde naquela noite, as palavras de Sara ecoando em sua mente como um eco persistente. Continue sendo presente na vida dela. Lili precisa do pai, não só do homem que paga os médicos. A verdade daquelas palavras doía mais do que ele gostaria de admitir. Durante os 8 meses desde o acidente, ele havia se convencido de que estava fazendo tudo pelos melhores motivos. Trabalhava longas horas para pagar os melhores tratamentos. Pesquisava incansavelmente por novos especialistas. Transformara a busca pela cura de Lili em sua missão de vida. Mas em algum lugar pelo caminho, havia esquecido de simplesmente ser pai. Quando Helena estava viva, ela sempre o lembrava disso. As crianças não precisam de um provedor perfeito, ela costumava dizer. Elas precisam de um pai presente. Na época, Guilherme achava que estava sendo presente. Afinal,
chegava em casa todas as noites, participava dos jantares em família, levava Lili para passear nos fins de semana. Mas depois do acidente, tudo mudou. A dor da perda de Helena se misturou com o desespero de ver Lili devastada, e Guilherme havia se refugiado na única coisa que sabia fazer bem: resolver problemas com dinheiro e determinação. Se havia um especialista melhor em algum lugar do mundo, ele o traria. Se havia um tratamento experimental, ele o bancaria. Se havia uma solução, ele a encontraria. O que ele não percebera é que, no processo, havia se afastado emocionalmente da própria filha. Quando Sara chegara e conseguira em semanas o que ele não conseguira em meses, Guilherme primeiro sentiu gratidão, depois confusão. E agora, depois da conversa reveladora, sentia algo que não experimentava há muito tempo: clareza. Lili não precisava de mais médicos, ela precisava do pai. Na manhã seguinte, Guilherme cancelou todas as reuniões do dia. Era sábado, mas ele costumava trabalhar mesmo assim, trancado no escritório com pilhas de relatórios e ligações internacionais. Hoje seria diferente. Subiu as escadas devagar, o coração batendo forte. Fazia semanas que não entrava no quarto de Lili sem um motivo específico: levar algum médico, buscar algum documento, verificar se ela estava bem, sempre com pressa, sempre com uma desculpa para não ficar muito tempo. Parou diante da porta, ouvindo as vozes lá dentro. Sara ainda não havia chegado. Eram apenas 8 da manhã. Então Lili devia estar brincando sozinha. Ou talvez conversando com suas bonecas, como costumava fazer antes do acidente. Bateu na porta suavemente. Entre, veio a voz de Lili, soando mais animada do que ele se lembrava de ouvir em meses. Guilherme abriu a porta e ficou surpreso com o que viu. O quarto estava transformado. Não apenas pelos desenhos coloridos nas paredes ou pelas plantas nas janelas, era a energia do ambiente que havia mudado completamente. Onde antes havia tristeza pesada, agora havia vida. Lili estava sentada na cama, penteando os cabelos de Clara. Quando viu o pai, sorriu. Um sorriso verdadeiro, não o sorriso educado e distante que lhe oferecia nos últimos meses. Oi, papai. Chegou cedo hoje. Cheguei. Guilherme se aproximou hesitante. Posso sentar aqui com você? Lili piscou. Surpresa. Fazia tempo que ele fazia uma pergunta em vez de apenas informar o que estava fazendo. Claro, ela deu tapinhas na cama ao lado dela. Clara estava justamente dizendo que queria conhecer você melhor. Guilherme se sentou cuidadosamente na beirada da cama. Raça, é? E o que mais Clara estava dizendo? Que você parece triste e que talvez precisasse de um abraço. A simplicidade da observação de Lili o atingiu como um raio. Por meio de uma boneca, sua filha de 6 anos havia identificado algo que ele próprio levara meses para reconhecer. Clara é muito observadora, disse Guilherme, a voz ligeiramente rouca. É sim. Sara diz que as bonecas conseguem ver coisas que as pessoas às vezes escondem. Guilherme olhou para a filha. Realmente olhou. Pela primeira vez em muito tempo, viu que ela havia ganhado peso, que suas bochechas estavam rosadas de novo, viu que seus olhos azuis brilhavam com vida, viu que ela parecia feliz. Lili, disse de repente, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por não ter estado realmente presente. Eu sei que trouxe muitos médicos, que tentei de tudo para te ajudar, mas eu me esqueci da coisa mais importante. Lili inclinou a cabeça. Curiosa. Que coisa? De simplesmente estar aqui, com você, sendo seu pai, não apenas alguém tentando te consertar. As palavras saíram mais facilmente do que ele esperava, como se estivessem presas há meses, aguardando para serem ditas. Lili, eu vou estar com você, não só de longe, mas aqui, todos os dias. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Guilherme, lágrimas que ele havia segurado por tanto tempo que havia esquecido como era chorar de verdade. Eu senti sua falta, sussurrou. Senti falta de conversar com você, de brincar com você, de apenas estar com você. Lili largou Clara e olhou para o pai com os olhos arregalados.
Era a primeira vez que o via chorar desde o funeral da mãe. Era também a primeira vez que o ouvia falar sobre sentimentos em vez de tratamentos. Papai, disse baixinho, eu também senti sua falta. Mesmo eu estando aqui o tempo todo? Você estava aqui, mas não estava realmente aqui. Lili tocou o peito pequeno. Aqui dentro, eu sentia que você havia ido embora também. As palavras de sua filha partiram o coração de Guilherme. Ela havia perdido a mãe no acidente e depois havia perdido o pai também. Não fisicamente, mas emocionalmente. Uma menina de 6 anos havia carregado 2 perdas ao mesmo tempo. Eu sinto muito, disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Sinto muito mesmo, meu amor. Eu não queria te deixar sozinha. Eu não sabia como lidar com tudo. Como cuidar de você quando eu mesmo estava quebrado. Lili se aproximou dele na cama. Está tudo bem, papai. Sara me ensinou que às vezes as pessoas precisam de tempo para aprender como se curar. Sara é muito sábia. É. E ela disse uma coisa que eu não entendia antes, mas agora entendo. O que foi? Ela disse que amor não é tentar consertar a pessoa que você ama. Amor é ficar do lado dela enquanto ela se conserta sozinha. Guilherme sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Sua filha de 6 anos havia acabado de resumir em uma frase o que ele levara meses para compreender. Você entende isso mesmo? Entendo. Sara nunca tentou me consertar. Ela só ficou do meu lado até eu lembrar como me consertar sozinha. Guilherme estendeu os braços hesitante. Posso te dar um abraço? Um abraço de verdade? Lili não hesitou. Jogou-se nos braços do pai com uma força que o surpreendeu. Era um abraço desesperado, carregado de meses de saudade e necessidade. Eu te amo, papai, ela sussurrou contra seu peito. Mesmo quando você estava longe, eu nunca parei de te amar. Eu também te amo, meu amor, mais do que você pode imaginar. Ficaram abraçados por um longo tempo. Guilherme sentiu como se estivesse segurando a filha pela primeira vez desde o acidente. Não como um problema a ser resolvido, mas como a criança preciosa que ela sempre havia sido. Papai, Lili disse, se afastando um pouco para olhá-lo nos olhos. Você vai mesmo ficar aqui comigo todos os dias? Não vou mais me esconder no trabalho. Vou estar aqui para brincar, para conversar, para ouvir suas histórias. E quando Sara vier, você pode brincar com a gente também? Se ela me deixar, ela vai deixar. Sara gosta de todo mundo. Guilherme sorriu. O primeiro sorriso genuíno que sentia nos lábios há meses. Que tal começarmos agora? O que você gostaria de fazer comigo? Lili pensou por um momento. Você pode me ensinar a fazer aqueles aviõezinhos de papel que você fazia quando eu era pequena? Claro que posso. E depois podemos fazer uma história juntos? Uma história sobre uma menina e seu pai que aprendem a voar de novo? Juntos? Juntos? Guilherme levantou-se e foi buscar papel. Pela primeira vez em 8 meses, ele ia passar o dia inteiro brincando com sua filha. Sem médicos, sem telefonemas urgentes, sem a pressão constante de encontrar a próxima solução milagrosa. Só ele e Lili, reconectando os fios de um relacionamento que havia sido temporariamente perdido, mas nunca verdadeiramente quebrado. Quando Sara chegasse mais tarde, encontraria não apenas Lili se recuperando, mas uma família inteira aprendendo a se curar junta. E talvez percebesse que sua missão ali estava quase completa, não porque Lili não precisasse mais dela, mas porque Lili finalmente tinha de volta tudo que uma criança realmente precisa, o amor incondicional de seu pai. 3 dias depois da conversa reveladora entre Guilherme e Lili, uma nova energia pairava sobre a mansão Monteiro. Era como se as paredes pesadas de mármore tivessem se tornado mais leves, como se o ar carregado de tristeza tivesse finalmente encontrado uma saída. Até os empregados comentavam entre si que a casa parecia diferente, mais viva. Papai, disse Lili numa manhã ensolarada de terça-feira. Acho que estou pronta. Guilherme estava sentado na cama dela, ajudando-a a montar um quebra-cabeças novo que haviam comprado juntos no dia anterior. Era uma imagem de um campo florido com borboletas coloridas.
bem diferente dos quebra-cabeças educativos e terapêuticos que ele costumava escolher antes. Pronta para quê, meu amor? Para fazer fisioterapia de verdade. Guilherme parou de procurar as peças e olhou para a filha. Havia uma determinação em seus olhos azuis que ele não via há muito tempo. Tem certeza? Não precisa se forçar se não se sentir preparada. Tenho certeza. Quero voltar a andar direito. Quero correr no jardim de novo. Subir e descer as escadas. Talvez até andar de bicicleta como antes. Você não precisa se pressionar. Podemos esperar mais um pouco. Lili balançou a cabeça com uma determinação que surpreendeu Guilherme. Não quero esperar mais. Mas... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Tem algumas condições. Quais? Sara tem que estar lá. E você também. Eu não vou fazer isso sozinha. Guilherme sorriu, sentindo o coração se aquecer. Acho que conseguimos arranjar isso perfeitamente. No dia seguinte, o Dr. Martinez, um fisioterapeuta gentil recomendado pela própria Sara, chegou à mansão carregando equipamentos leves e um sorriso caloroso. Era notavelmente diferente dos especialistas anteriores, mais jovem, mais descontraído, com uma energia que lembrava mais um professor de educação física que um médico formal vestido de branco. Então você é a famosa Lili, disse ele, entrando no quarto com passos leves. Sara me contou muito sobre você. Lili se escondeu atrás de Sara, ainda naturalmente tímida com pessoas novas. Você conhece a Sara? Conheço sim. Trabalhamos juntos em uma clínica infantil há alguns anos. Ela me disse que você é uma menina muito corajosa e determinada. Às vezes, Lili admitiu honestamente, às vezes é mais que suficiente. Coragem não é não ter medo, é fazer alguma coisa importante mesmo tendo medo. Era exatamente o que Sara sempre dizia, e Lili relaxou visivelmente. O que vamos fazer hoje? Perguntou com curiosidade cautelosa. Vamos brincar, Dr. Martinez respondeu simplesmente, abrindo sua mala colorida. E enquanto brincamos, seus músculos vão ficando mais fortes sem você nem perceber. A primeira sessão foi intencionalmente suave. Dr. Martinez ensinou Lili exercícios simples que ela podia fazer confortavelmente na cama, transformando cada movimento em uma brincadeira divertida. Flexionar os dedos dos pés virou acenar para os amigos invisíveis do jardim. Dobrar os joelhos virou escalar montanhas imaginárias para encontrar tesouros escondidos. Sara participava entusiasticamente de tudo, inventando histórias elaboradas para acompanhar cada exercício. Agora vamos fazer de conta que somos alpinistas corajosos, escalando uma montanha nevada para salvar um gatinho perdido que mia lá no topo. Guilherme observava de uma poltrona próxima, completamente maravilhado, com como sua filha respondia positivamente quando os exercícios eram apresentados como diversão em vez de obrigação médica. Está doendo um pouquinho aqui, Lili admitiu depois de alguns movimentos, tocando a coxa direita. Dor leve é completamente normal, Dr. Martinez explicou gentilmente. Seus músculos estão lembrando como trabalhar depois de muito tempo de descanso. É como quando você não anda de bicicleta por muito tempo. No começo, fica estranho e difícil. Eu me lembro de andar de bicicleta, Lili disse com nostalgia evidente. Mamãe me ensinou no parque. Ela corria do meu lado segurando o banco. Que tal voltarmos a andar de bicicleta um dia? Sara sugeriu carinhosamente. Quando suas pernas estiverem completamente prontas para novas aventuras, os olhos de Lili brilharam com uma esperança genuína. Você realmente acha que vou conseguir fazer tudo isso de novo? Tenho certeza absoluta de que sim. As sessões continuaram religiosamente 3 vezes por semana. Doutor. Martinez era incrivelmente paciente e surpreendentemente criativo, sempre inventando maneiras novas e interessantes de tornar os exercícios envolventes. Sara estava presente em absolutamente todas elas, e Guilherme cancelava suas reuniões importantes para participar também, algo que seus funcionários notaram com surpresa. Hoje vamos tentar ficar de pé por mais tempo, anunciou o doutor. Martinez numa quinta-feira chuvosa. Que tal imaginarmos que somos sentinelas corajosos, guardando um castelo mágico contra dragões malvados?
Lily estava visivelmente mais forte agora. Suas pernas haviam ganhado músculo, sua postura estava mais ereta, e ela conseguia ficar de pé por vários minutos seguidos sem tremer tanto. Mas quando o Dr. Martinez sugeriu cuidadosamente que ela tentasse dar alguns passos sem qualquer apoio, ela hesitou visivelmente. E se eu cair? E se minhas pernas não aguentarem? Eu te seguro, Sarah disse imediatamente, estendendo as mãos. E eu também estou aqui, Guilherme acrescentou, posicionando-se estrategicamente do outro lado. E eu estou bem aqui para qualquer emergência, doutor. Martinez completou com confiança. Lily olhou cuidadosamente ao redor, vendo as 3 pessoas que mais amava no mundo inteiro prontas para apoiá-la incondicionalmente. Respirou fundo, como Sarah havia lhe ensinado quando sentia medo, e soltou as mãos de Sarah. Ficou de pé completamente sozinha por 5 segundos inteiros antes de Sarah voltar a segurá-la preventivamente. 5 segundos completos, exclamou Guilherme, mal conseguindo conter a emoção. Você ficou de pé sozinha por 5 segundos inteiros. Foi muito tempo? Lily perguntou, ofegante, mas sorrindo de orelha a orelha. Foi uma eternidade inteira, Sarah respondeu, os olhos brilhando de orgulho maternal. Semana após semana, Lily foi progredindo de forma constante, mas natural. Alguns dias eram definitivamente melhores que outros. Às vezes, ela sentia dores mais fortes e chorava de frustração, querendo desistir de tudo. Outras vezes, o cansaço era tão intenso que ela queria voltar para a cama e esquecer os exercícios. Não aguento mais hoje, disse numa tarde particularmente difícil, lágrimas de exaustão escorrendo pelo rosto. Dói muito e estou muito cansada. Quer parar por hoje? Dr. Martinez perguntou sem pressão. Não há problema algum nisso. Lily se virou para Sarah com olhos suplicantes. O que você acha que eu devo fazer? Acho que você já fez muito hoje. Seu corpo precisa descansar, mas eu quero tentar só mais um pouquinho, só mais alguns passinhos. Sarah sorriu com ternura infinita. Então vamos tentar mais um pouquinho, mais devagar. Essa determinação crescente de Lily surpreendeu positivamente a todos. Ela havia encontrado uma força interior que ninguém, nem ela mesma, sabia que existia. Quando sentia dor, pedia para parar por alguns minutos. Respirava fundo, mas sempre voltava a tentar com renovada determinação. Quando sentia medo, segurava firme na mão de Sarah ou Guilherme, mas nunca mais falou em desistir completamente. De onde você acha que vem essa força toda? Guilherme perguntou para Sarah numa tarde, depois que Lily havia conseguido andar impressionantes 10 passos seguidos. Vem do amor, Sarah respondeu simplesmente, observando Lily brincar com Clara. Quando uma criança se sente verdadeiramente amada e apoiada, ela consegue mover montanhas inteiras. Foi numa terça-feira chuvosa do início de novembro que aconteceu o milagre que todos esperavam, mas que mesmo assim os pegou de surpresa. Lily estava na sala de estar ampla, doutor. Martinez havia sugerido que saísse do quarto para as sessões mais avançadas, para criar novos estímulos visuais e desafios espaciais. Sarah estava sentada numa poltrona elegante a alguns metros de distância e Guilherme estava estrategicamente posicionado do outro lado da sala. Lily, disse doutor. Martinez com um sorriso encorajador. Que tal tentar andar até Sarah sem nenhum tipo de apoio? Era a distância mais longa que ela havia tentado até então, pelo menos 15 passos completos através da sala. É muito longe, ela disse, avaliando a distância com olhos duvidosos. E se eu não conseguir chegar até lá? Você consegue, Sarah encorajou com convicção absoluta. Eu estarei aqui te esperando, não importa quanto tempo demore. Lily respirou fundo várias vezes, como havia aprendido a fazer, e deu o primeiro passo hesitante. Depois o segundo, com um pouco mais de confiança. Suas pernas tremiam ligeiramente, mas sustentavam seu peso com firmeza crescente. Terceiro passo. Quarto. No quinto passo, ela cambaleou um pouco assustadoramente, mas conseguiu se equilibrar sozinha sem ajuda. Guilherme segurou a respiração, os punhos cerrados de tensão. Sexto, sétimo,
8º, estou conseguindo, Lili exclamou, a voz misturada de alegria pura e concentração intensa. 9º, 10º, 11º. Na metade exata do caminho, ela parou por um segundo, reunindo forças e coragem. Olhou diretamente para Sara, que tinha lágrimas brilhantes nos olhos e um sorriso radiante no rosto. Continue, meu amor, sussurrou Sara com emoção. Você está quase aqui comigo. 12º, 13º, 14º. No 15º passo, Lili finalmente chegou até Sara e se jogou em seus braços, ofegante, mas absolutamente radiante de felicidade. Eu consegui, gritou com alegria explosiva. Eu andei sozinha até você. Conseguiu sim, minha querida. Sara a abraçou forte. Lágrimas de alegria escorrendo livremente pelo rosto. Guilherme se aproximou rapidamente e as duas se viraram para ele, ainda abraçadas e emocionadas. Papai, você viu tudo? Eu andei até a Sara sem ajuda nenhuma. Vi sim, meu amor. Foi a coisa mais linda e emocionante que já vi na minha vida inteira. Dr. Martinez estava sorrindo orgulhosamente também, já guardando seus equipamentos na mala colorida. Acho que não vamos precisar de mais sessões regulares. Lili está oficialmente curada e recuperada. Curada mesmo? Lili perguntou, mal acreditando. Suas pernas estão fortes e funcionando perfeitamente bem. Você pode correr, pular, andar de bicicleta, subir em árvores. Absolutamente tudo que uma menina da sua idade faz normalmente. Lili olhou ao redor para as 3 pessoas que haviam tornado aquele momento milagroso possível. Então, seus olhos azuis se fixaram em Sara com uma intensidade emocional profunda. Eu só consegui por sua causa. Você é minha melhor amiga do mundo inteiro. Sara sentiu o coração transbordar completamente de emoção. E você é um presente que eu nunca imaginei receber na minha vida. Guilherme se juntou espontaneamente ao abraço, envolvendo Sara e Lili com os braços protetores. Obrigado, sussurrou para Sara com a voz embargada, por nos devolver a vida, a esperança, a felicidade. Os 3 ficaram abraçados na sala de estar elegante, onde meses antes só havia ecoado silêncio pesado e tristeza sufocante. Agora havia risos cristalinos, lágrimas de alegria e o som mais bonito do mundo, os passos firmes e confiantes de uma menina que havia aprendido a andar de novo, não apenas fisicamente, mas em direção à felicidade plena. Marta, que observava discreta e emocionada da porta de entrada, limpou os próprios olhos com o avental bordado. A mansão Monteiro, que por tanto tempo havia ecoado apenas passos apressados de médicos e sussurros preocupados de funcionários, finalmente estava verdadeiramente cheia do que sempre deveria ter tido: amor incondicional, risos espontâneos e o calor acolhedor de uma família genuinamente unida. Quando a chuva fina parou completamente e o sol dourado apareceu majestoso entre as nuvens, Lili fez um pedido especial. Posso ir ao jardim agora? Quero correr na grama verde e sentir o vento no rosto. E pela primeira vez em quase um ano inteiro, a família Monteiro saiu junta para o jardim extenso. Lili correu livremente entre as flores coloridas, seus cabelos loiros dourados voando graciosamente ao vento, seu riso melodioso ecoando pelas áreas que por tanto tempo haviam permanecido em silêncio melancólico. Sara observava de longe, sorrindo com satisfação profunda. Sabia instintivamente que sua missão especial ali estava quase naturalmente completa. Lili não apenas havia voltado a andar, havia voltado completamente a viver com alegria. E no processo extraordinário, havia ensinado a todos ao redor que os milagres mais verdadeiros e duradouros não vêm de tratamentos caros ou equipamentos sofisticados. Eles vêm do amor incondicional, da paciência infinita e da crença inabalável de que toda pessoa, especialmente uma criança, merece uma segunda chance real de ser plenamente feliz. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like,
porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.